Bem-vindo a Flatland. Este material tem como intenção colocar a você, de uma maneira introdutória e objetiva, o porquê estamos inseridos em uma cosmologia bela e perfeita através do refletir metafísico e histórico sobre nosso reino, ou atual lugar que vivemos. A espiritualidade é intrínseca quando nos colocamos a pensar como chegamos aqui a este mundo. Então veremos um ponto em específico, do qual diferencia o modelo plano multidimensional no universo elétrico moldado por um campo toroidal que acreditamos, do modelo atual heliocêntrico, do qual somos tratados como acaso e um pálido ponto azul no infinito. E o porquê buscam esconder a cosmologia real de cada pessoa na era atual, pois sempre se soube antes como era o universo, mas com tal distorção da realidade, entenderemos melhor o que escondem e o conflito real que envolve a cosmologia que estamos inseridos. Veremos então 3 pontos de acesso, ou entradas que envolvem o mundo físico e o metafísico do nosso plano dimensional. O portal das águas, o local do portal e o portal do bem e do mal, e o que adentrou pelo portal. Cosmologia da Terra plana. Água, o divisor de mundos. Ela é o solvente universal. Representa em média 70% do nosso corpo. Símbolo para a existência da vida. Nas Escrituras, em Gênesis, temos a narrativa da criação. Vemos Deus criando o domo, a terra, o sol, lua, estrelas, animais. E o homem. Mas e quanto à água? Não é narrado a criação da mesma. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ela já existia antes da criação do mundo. São conhecidas como águas primordiais e continuarão a existir no novo céu e na nova terra. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Mas uma característica que a água possui é pouco divulgado. Ela está presente na divisão de mundos e dimensões. Na verdadeira cosmologia, acima do domo, estão as águas primordiais. Abaixo, na terra, estão as fontes do abismo. Vida intrauterina do mundo exterior. Líquido amniótico. Aliás, o útero é o portal de acesso para o mundo físico. Nós sabemos que o Messias Salvador, antes de vir ao mundo natural, ele era um ser espiritual. Antes dele surgir no ventre de Miriam,
Tudo foi perfeitamente calculado para ele passar pelo portal das águas e se encarnar. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nosso Salvador se encarnou através do útero de Maria, de forma divina, virginal. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Diversas culturas apontavam para um Messias que viria a esse mundo, um escolhido que uniria a dimensão terrena com a dimensão celestial. Assim como nós, Cristo passou pelo primeiro portal, o portal das águas, do ventre de uma mulher, para atuação no mundo físico. O Jardim do Éden. Havia um lugar especial, o Jardim do Éden. Aqui foi o local de origem da humanidade. Tal conceito existe em diversas culturas, relatando uma origem comum para a humanidade, sempre com um paraíso e uma árvore envolvida. Alguns escritos religiosos da antiga Caldeia mostram que, próximo de Eridu, existia um jardim com uma misteriosa árvore sagrada, uma árvore da vida, plantada por divindades, cujas raízes eram profundas, ao passo que os ramos atingiam o céu, protegido por espíritos guardiães, onde nenhum homem pode entrar. John Elder, no seu livro Prophets, Idols and Diggers, Profetas, Ídolos e Escavadores, comenta: na antiga literatura babilônica, há frequentes referências à árvore da vida, tal como mencionada em Gênesis 2:9. Representações da árvore são frequentes em baixos relevos e selos de alabastro. Seus frutos supostamente conferiam vida eterna aos que comessem deles. Certa impressão em um selo cilíndrico entre as encontradas parece ser gravura da tentação e da árvore da vida. As árvores do mundo são um motivo comum na criação e cosmologias de diversos povos antigos. Elas simbolizam o mundo físico conectando o céu com a água, associada ao submundo. As plantas geralmente servem como imagens de conexões interdimensionais. A imagem da árvore cósmica fornece um símbolo de eixo que une três planos: céu, a copa, ramos, terra, tronco e submundo, raízes. No contexto mesoamericano, maias e astecas, as árvores do mundo representam os 4 pontos cardeais, os quais também servem para representar a natureza quadripartida. O templo maia de Chichén Itzá, no México, é formado por 4 escadarias de 91 andares, totalizando 364 degraus, dias. Essas árvores centrais apresentam frequentemente aves nos seus ramos, e as suas raízes estendem-se na terra ou água, por vezes sobre um monstro d'água, simbolizando o intramundo. A concepção de uma árvore central, que se levanta através de vários mundos, é comum entre os escandinavos e germânicos, podendo esta ser usada como uma escada para ascender nos céus. Na mitologia nórdica, Yggdrasil é uma árvore colossal. Localizada no centro do universo,
ligava os 9 mundos da cosmologia nórdica, cujas raízes mais profundas estão situadas em Niflheim, um mundo sombrio onde ficavam várias árvores assombradas, e o solo onde não se produzia nada, escuridão profunda com gigantes e terríveis monstros. O tronco era Midgard, ou seja, o mundo material dos homens. A parte mais alta, que se dizia tocar o sol e a lua, chamava-se Asgard, a cidade dourada, a terra dos deuses. Conta-se que nas frutas de Yggdrasil estão as respostas das grandes perguntas da humanidade. Por esse motivo, ela sempre é guardada por uma centúria de valquírias, denominadas protetoras, e somente os deuses podem visitá-la. Nas lendas nórdicas, dizia-se que as folhas de Yggdrasil podiam trazer pessoas de volta à vida, e apenas um de seus frutos curaria qualquer doença e até mesmo salvaria a pessoa à beira da morte. São numerosos os relatos de diversas civilizações onde havia um paraíso original e um casal. A Bíblia afirma que, no Jardim do Éden, haviam 2 árvores bem ao centro, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Criador deu domínio e autoridade ao homem na terra. Também, ele ordenou para nunca comerem do fruto da segunda árvore, orientando Adão para que guarde o jardim. Mas guardar do quê ou de quem? Alguém poderia entrar e tomar o domínio e autoridade dada ao homem. E isso se deu pela desobediência, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Eva foi seduzida pela serpente e ofereceu o fruto a Adão. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Assim, houve a queda da humanidade. Observem que a mesma palavra guardar de Gênesis 2:15 foi utilizada em Gênesis 3:24, para que os querubins evitem o acesso do homem para o jardim. Sem árvore, sem acesso, sem mundo espiritual, sem vida eterna. Houve um ato de amor e graça do Criador, quando mesmo proveu um meio de expiação do pecado através do sacrifício. O homem passou a ter acesso ao conhecimento do bem e do mal. Devido à desobediência e à perda do acesso à árvore da vida, nascia no homem o desejo de voltar ao estado original. Todas essas tentativas foram por esforço próprio, mas sem o Criador. O sonho de chegar aos céus novamente continuou até os nossos dias. Programas espaciais são truques para enganar a humanidade e dar mérito num modelo humanista afastado do Criador. Mas, afinal, onde estava o Jardim do Éden? E qual a ligação com a Terra plana? O que os governos escondem de nós em relação ao Éden? O antigo paraíso tinha seu ponto principal no centro do mundo
e o ponto em que o homem foi colocado foi no leste desse grandíssimo jardim. Esse ponto leste hoje está na região do atual Oriente Médio. Árvores sempre foram um símbolo de acesso, como portais para outras realidades, e o homem, acessando tal árvore cósmica, adentrou num caminho tanto físico como espiritual, numa eterna ânsia de retornar a casa. Hoje levamos dentro de nós a raiz dessa árvore, que nos permitirá sair dessa realidade através de nossa escolha entre o bem e o mal. Esta mesma árvore interna foi usada como portal quando Cristo veio a esse mundo, pois na escolha entre o bem e o mal, ela é o segredo para atravessar dessa dimensão terrena para a celestial após a morte. E esta mesma escolha foi a que Cristo traçou em sua encarnação. Encontrei os mapas que deviam se ver com detalhe. Monte Urbano. Esse mapa manuscrito do mundo foi publicado em Milão em 1587 e editado em 1589. Podemos ver claramente outras terras na borda sul. No centro das Ilhas Vargas, mas um tipo de tinta azul parece ter sido colocada em cima. É muito estranho. Essa tinta azul é evidentemente perto do Brasil. Seria esse mapa manipulado? Em outras partes do livro, Monte Urbano mostrou terras ao norte. Com rios, montanhas, não há tinta azul estranha aqui. Verdes bosques estão representados nesses pedaços de terra. E desertos amarelos. Montanhas. O que está acontecendo aqui? Aqui ele escreveu Terra do Fogo, The Land of Fire. Na Argentina escreveu A Região dos Gigantes. Aqui podemos ver montanhas e terra. Este mapa é de Gennaro Peticaro. Em 1597, também mostra terras ao sul. Também há terra no meio. Esta área etiquetaram Círculo Antártico e mostra estranhos animais maravilhosos. Talvez animais exóticos como os cangurus e os koalas provêm destas terras. Este é o mapa de Cornelius de Iones, também dos anos 1500. Você pode ver as Ilhas Vargas ao norte. Se dermos zoom, podemos ver nomes de lugares e rios. É uma terra que tem sido explorada. Este mapa mundial de 1969 mostra terras ao norte, com montanhas e rios. No sul, se vê outras terras. E num canto, também se vê estas ilhas ao norte. Neste mapa, é mais famoso. Também mostra ilhas ao norte e outras terras. Podemos ver logicamente onde estamos. Provavelmente ainda aqui, ao redor do gelo, debaixo das inundações que ocorreram. Um russo diz que há uma montanha magnética no centro, chamada Rupes Nigra, e diz que tinha propriedades magnéticas. Aqui há outros mapas que mostram estas ilhas do norte. Esta imagem é de um conto russo.
Esta foi encontrada no sítio web russo parecido. Diz que essas são as imagens dos barcos hiperbóreos, no norte, terras míticas. Estas são imagens da Antártida. Nos disseram que são cortes naturais no gelo. Para mim, parecem feitos pelo homem. O que são estas fendas? Para mim, não me parecem muito naturais. O que fazem lá? O que estão investigando? Há muita maquinária e projetos nessa área. Olhe quem tem estado aqui recentemente. Clinton, Príncipe Harry. O que está acontecendo? No Google Earth, se você der zoom, no mesmo ponto no Google Earth, você pode ver essas estranhas linhas. Isso é montagem. De CGI. Isso é muito estranho. Olha isso também. Se você vai ao norte, esta linha perto da Rússia, você pode ver em qualquer lugar do computador. Isso sempre se repete. Se você der zoom nessa ilha, você encontrará esta linha. Podemos ver montanhas, gelo, bosques dentro da linha. É como se tivessem arrumado com CGI, por cima e com um pouco de azul. Aqui tem outra linha, que gera duas linhas. Você pode segui-la por várias milhas. E apontam diretamente ao norte. Estou esperando que o computador carregue. Não chega até o Polo Norte, mas se detém um pouco antes. Mas parece que são imagens que alguém não quer que você saiba. O que está acontecendo? Esta é a área nordeste da Rússia, onde essas duas linhas se unem. O que está passando aqui? Isso é estranho. Parece que estiveram pintando sobre a Terra. Parece bobeiras globais, certo? Com o ressurgimento da cosmologia da Terra plana, muitos questionamentos começaram a vir à tona sobre a real cartografia do nosso mundo. Os mapas de hoje realmente representam a nossa realidade? Estão na proporção correta? Como são realmente os continentes? Existiram microcontinentes, ilhas ou locais ocultos nos mapas? Todos sabemos que os governos estão ocultando algo na Antártida.
Porém, não só a Antártida é envolta em mistérios. Pouco foco se dá ao centro-norte. Outro local que possui características tão importantes quanto a Antártida é o Monte Meru. O Monte Meru, o local do Jardim do Éden. Existe a falsa impressão de que qualquer um pode ir ao Polo Norte. Porém, poucos exploradores foram até a presente data. Os oceanos perigosos e as condições climáticas precárias geralmente impedem os exploradores que tentam chegar às regiões polares. Em 6 de abril de 1909, Robert Peary afirmou ser a primeira pessoa na história registrada a chegar ao Polo Norte. Mas veremos que há fortes evidências históricas indicando não ser Peary o primeiro a ter chegado lá. Em tempos remotos, os navegantes europeus acreditavam que as agulhas das bússolas eram atraídas por uma montanha magnética no norte, ou pela estrela Polaris. Os antigos relatos falam de marinheiros e aventureiros que navegaram até o centro-norte da Terra. Alguns diziam que em suas viagens eles encontraram redemoinhos grande o suficiente para naufragar navios inteiros. A montanha magnética atraiu os pregos e rebites dos cascos dos navios. Bússolas nos dão a pista, apontam somente para o norte, que é o centro da Terra plana, mas a mesma nunca é atraída para o sul. Os registros históricos sugerem que a humanidade explorou os extremos do norte desde 325 a.C., penetrando no Círculo Ártico. Tal façanha pode ser atribuída à Grécia Antiga e ao marinheiro Pitéas Massiliensis, que foi um contemporâneo de Aristóteles e Alexandre o Grande. Ele era um geógrafo grego que viveu na colônia de Massália, atual Marsella. Relatos dizem que Pitéas atingiu o mar congelado enquanto tentava encontrar a fonte magnética da Terra e descreveu o que se acredita ser a aurora e o sol da meia-noite. É possível que Pitéas chegou até a Islândia, enquanto ninguém sabe exatamente quão longe Pitéas navegou. Ele pode ter atravessado o Círculo Ártico, chegando no centro-norte. A ideia hoje defendida pela pseudociência é que o magnetismo da Terra é proveniente do núcleo, onde supostamente haveria ferro e níquel derretido. Tal teoria foi proposta inicialmente por Sir William Gilbert em 1600, um membro da corte da Rainha Isabel I da Inglaterra. Foi ele o primeiro a definir o Polo Norte magnético, onde o campo aponta na vertical, no sentido do interior da Terra. Porém, tal definição não se aplica, porque metais aquecidos perdem sua capacidade magnética. Há restrições de acesso ao centro-norte, exercido por Canadá, Estados Unidos através do Alasca, Rússia através da Sibéria, Dinamarca através da Groenlândia e da Noruega por Svalbard. Por ser uma área muito menor comparada à Antártida, não houve necessidade de um tratado internacional, sendo responsabilidade dessas 5 nações citadas acima o controle de acesso. Note que no Google Earth, a região do paralelo 90 graus norte está com distorções e manipulações gráficas, não sendo a representação real do local. O que estão escondendo no centro-norte? Já o Inventio Fortunata, que significa fortuna descoberta, é um livro hoje perdido, provavelmente datado do século XIV d.C., sendo um diário de viagem escrito por um frade franciscano de Oxford, Inglaterra, que viajou pela região do Atlântico Norte no início da década de 1360, fazendo algumas viagens de negócios em nome de Edward III, rei da Inglaterra. Ele descreveu o que encontrou em sua primeira viagem, as ilhas, para além de 80 graus norte, contendo uma descrição do centro-norte como uma montanha magnética chamada de Rupes Nigra, que significa rocha negra, rodeada por um redemoinho gigante, 4 ilhas e 4 rios. Os 4 rios possuíam fortes correntes que atraíam navios para o redemoinho interior. O livro contava que cerca de 4.000 pessoas entraram nos mares interiores e nunca mais voltaram.
Infelizmente, quando os exploradores do Atlântico procuravam informações na década de 1490, o Inventiu já havia desaparecido. Isso foi intencional para ocultar a verdade e manter a farsa da Terra Globo, justamente no período das grandes navegações. E isso era conhecido através de um resumo em um segundo texto, o Itinerarium, escrito por um viajante chamado Jacobus Kinnoyen. O resumo de Kinnoyen foi a base para a representação da região do Ártico em muitos mapas. Um dos primeiros mapas a representar a Terra como um globo foi o de Martin Behaim, em 1492. A maior parte do que sabemos dos conteúdos da Inventio Fortunata, além do uso em mapas, é encontrada em uma carta do cartógrafo flamengo Gerardus Mercator ao astrônomo e adivinho inglês John Dee, datado de 20 de abril de 1577, agora localizado no Museu Britânico. Antes de avançarmos, precisaremos rever nossos conceitos. Mitologias não são contos de fadas. Claro, podem haver exageros e acréscimos, mas todas narram experiências que foram testemunhadas pelos antigos, em tempos do ápice da tecnologia na Terra. Hoje em dia, nos mostram que os fatos ocorridos no passado são meras lendas, enquanto nos empurram teorias e mais teorias que são apresentadas como verdades absolutas e inquestionáveis. Numa sociedade de valores trocados, a verdade é tida como mitologia e a mentira como ciência. Na cosmologia hindu, jain e budista, o Monte Meru é uma montanha sagrada, que é considerado o centro de todos os universos físicos e espirituais. O nome Meru ou Sumeru vem do sânscrito e significa "que maravilhoso". Provavelmente este lugar nomeou a primeira civilização humana, a Suméria. Muitos famosos templos hindu, jain e budistas, como o Piatat, foram construídos representando esta montanha. Segundo essas religiões, Meru possui a forma de uma ampulheta, toros ou maçã, e está no centro polar de um complexo de mares e montanhas do tipo mandala. Nas tradições hinduístas, há afirmações que Surya, ou seja, o Deus Sol, juntamente com todos os seus planetas, circundam o Monte Meru todos os dias. No heliocentrismo, tal localização seria improvável, mas na verdadeira cosmologia da Terra se mostra possível a existência desse lugar. Para os hindus, a montanha sagrada Meru foi considerada a residência do deus Brahma na antiguidade. O monte possui 4 bordas com terraços, cada um mais amplo do que o de cima. O primeiro terraço constitui o paraíso dos 4 grandes reis e é dividido em 4 partes: norte, sul, leste e oeste. Cada seção é governada por um dos 4 grandes reis, que se deslocam para o exterior do mundo, que eles supervisionam. Podemos ver uma grande semelhança com aquilo que é narrado nas Escrituras. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. A qual dizia o 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Apocalipse 7:1 e 9:14. Esses 4 cantos são 4 ângulos de 90 graus, representando os 4 pontos cardeais. Existe um conceito em diversas civilizações antigas de um eixo cósmico ou pilar mundial, sendo o centro do mundo, com uma árvore que leva até os céus. Tal conceito era um símbolo ubíquo, o ponto de início do mundo onde as 4 direções da bússola se encontram, sendo a conexão entre céu e terra. As escrituras mostram uma árvore central. Eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que sua altura chegava até o céu. Daniel 4, 10, 11. Ao centro do Éden estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, Gênesis 2, 9. O Oriente Médio nunca foi o local do Jardim do Éden. A história reescrita nos ocultou que o verdadeiro local do Éden é o centro-norte. A mitologia nórdica relata o reino de Midgard, que é o nome do reino dos humanos. Midgard em dinamarquês e Midgården em inglês significam jardim central ou terra-média. O mundo de Midgard localiza-se no meio de Yggdrasil, a árvore central do meio do jardim, cercado por um mundo de água ou oceano,
cuja passagem é intransponível. O oceano é habitado pela enorme serpente marinha Jormungand, que circula todo o mar, formando um anel que impede a passagem de qualquer ser ao agarrar sua própria cauda. Esse é o símbolo de Ouroboros. Midgard é representado como sendo um mundo intermédio entre Asgard e Niflheim, respectivamente o paraíso e o inferno nórdicos. Em Midgard está o Manheim, que é o lar dos homens. Midgard será destruída na Batalha de Ragnarok, a batalha final, que terá lugar na planície de Vigrid. Nessa batalha, Jormungand, a gigantesca serpente que habita o oceano, irá levantar-se e envenenará a terra e o mar. Seria essa visão cosmológica um insight dos nórdicos sobre o que o livro do Apocalipse relata sobre a terra, planície de Megido, dragão vermelho e as bestas que emergem da terra e do mar? Tanto Iventio Fortunata quanto os nórdicos falavam que o rio sagrado Agartha está no centro da terra, sendo suas águas provenientes do céu, fluindo diretamente do trono de Deus, como um tubo feito de cristal, transparente do firmamento, estendendo-se da terra até o céu. Agartha alimenta os 4 rios sagrados da terra, e são narrados na Bíblia como pertencentes ao Jardim do Éden: o Pishon, Gihon, Tigres e Eufrates. Gênesis 2:10. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Ainda segundo os nórdicos, as águas de Agartha reabastecem a cada 12 horas. De acordo com eles, esta seria a causa das marés. Entre estas 12 horas, os redemoinhos e sumidouros subterrâneos drenam o excesso de água. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. O lugar para onde os rios vão, para ali tornam a eles correr. Eclesiastes 1:7. As marés não podem ser explicadas cientificamente pela gravidade da Lua, e sabemos que esse fenômeno ocorre 2 vezes por dia e não possui ação sobre lagos e mares fechados como o Mar Cáspio. Magneticamente, o centro-norte da Terra plana é o polo negativo, atraindo a parte norte da agulha de uma bússola. Já na borda ao sul é o polo positivo e atua repelindo a parte norte da bússola. Eletricamente, o centro-norte é um cátodo de carga negativa e a borda ao sul é um ânodo positivo. Os oceanos possuem todos os elementos como sal e ouro para atuarem como ponte salina, que transporta os elétrons do sul para o norte, interagindo com o domo. No sul ou borda, há uma grande concentração de enxofre, nitrogênio e outros óxidos. No norte, há muito zinco, ferro e manganês. Todos esses elementos fazem parte de uma pilha ou bateria. O Sol seria um ânodo positivo e a Lua o cátodo negativo. Logo se percebe que a Terra produz eletricidade suficiente para compor todo o sistema do nosso universo elétrico. Uma curiosidade. Note que em inglês nomes de alguns locais e países remetem ao local do Éden ao centro-norte. Suécia, por exemplo, é Sweden, que ficou a junção de SW, que é a sigla para Sudoeste, e o final Éden. Groenlândia, por exemplo, é Greenland, que é a junção da palavra verde mais terra, terra verde. Em outras palavras, nome hoje muito estranho para uma região totalmente de clima frio e coberto de gelo a maior parte do ano. Também se percebem palavras como escondido em inglês, do qual soa como um anagrama, hidden, que seria o verbo to hide, mais a palavra Eden, que é Éden em português, do qual remete naquilo que chamamos de programação de linguagem secreta, e teria seu significado mais preciso como o Éden escondido, hidden. Poderia o Meru também ser a causa dos reinos solares que vemos? Pode-se questionar as atuais condições climáticas da região, contrastando com a necessidade de um clima quente para se ter um jardim. A resposta é: houveram intensas mudanças climáticas. No passado, esta região estava coberta de uma exuberante floresta. A pseudociência chama esse período de Carbonífero, e claro, usando a escala falaciosa dos milhões de anos.
Já é sabido que a presença do carvão fóssil e grafite em latitudes muito ao norte foram formadas de restos de plantas acumuladas em pântanos, que foram soterradas e decompuseram, fazendo surgir as camadas de turfa. O conteúdo atmosférico do oxigênio também atingiu seus níveis mais altos na história geológica, com 35% em comparação aos 21% atuais, permitindo o gigantismo em plantas, vertebrados e invertebrados. Aliado a uma maior pressão atmosférica, que era 2 vezes superior às de hoje, fizeram que houvessem temperaturas mais elevadas, permitindo a existência de densas florestas em latitudes muito ao norte, no que hoje estão as zonas temperadas e frias. Provavelmente, o monte que Jesus esteve com Satanás foi o Monte Meru, no centro-norte. Nesse local, onde caiu o primeiro Adão, poderia ser ideal para fazer tentar cair o segundo Adão. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Após terem pecado, havendo comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva perderam o acesso, o caminho da árvore da vida de Gênesis 3:24, às outras dimensões, ficando presos apenas à matéria. E neste mundo, agora a matéria é a nossa realidade. Ora, ninguém é lançado fora de um ambiente, sem haver separação. Aqui entra a cosmologia da Terra plana. As portas do céu no domo ficaram fechadas, impedindo a saída do homem desse plano físico. Em Gênesis 3:14, Deus amaldiçoa a serpente e revela que haveriam 2 sementes a partir de então, a descendência do maligno e a descendência dos homens, havendo inimizade entre as mesmas. Vemos que individualmente Adão e Eva receberam consequências diferenciadas por seus atos. Note que a Terra produziria espécies que não fazem parte da criação original, os tais chamados de cardos e espinhos. Adão teria que defender o seu ambiente de tais pragas. Para a mulher, Deus diz que o seu desejo seria para o marido, e a mesma passaria a sentir o aumento das dores do parto. Perceba que algo provavelmente mudou na sua estrutura física. Mas o que foi realmente esse fruto do conhecimento do bem e do mal? O que realmente era esse ser chamado de serpente? Vamos traçar um paralelo com diversas culturas antigas e sua interação com esses seres serpentes e suas representações. A semente da serpente. Em Sinar, que é a Suméria, na Mesopotâmia, foram encontradas estátuas de deuses serpentes com 6 dedos, com características de lagarto, segurando um bebê em seus braços. Quetzalcóatl, a serpente emplumada, era a principal divindade asteca. Já os hindus cultuavam os nagas, entidades meio homens, meio cobras. Os egípcios, a Sobek, que possuía a cabeça de crocodilo. Os fenícios, a Agatudemon. Os sumérios adoravam a Enki, que era mais um deus reptiliano, e os gregos a Asclépio. Note que as culturas orientais estão permeadas de seres com características de serpente, com festivais pagãos e histórias de dragões. Na proa dos barcos nórdicos havia a cabeça de um dragão, e claro, a serpente mais famosa é a do Éden. A palavra do hebraico para serpente, utilizada no texto, foi Nahash, que significa sussurro, sedução. É uma palavra sinônima também para serafim, também para serpentes. Estes serafins e querubins são as mais altas patentes angelicais, pois estão muito próximo do trono do Criador. Seraf significa os que ardem, brilhantes como fogo, campo de luz.
Alguns desses se rebelaram e um ser astuto e sedutor, que andava em pedras afogueadas, esteve no Éden, possuindo exatamente essas características. Esse Nahash foi expulso do primeiro céu com outros seres angelicais. Agora, tire da mente aquela imagem onde Satanás era uma cobra enrolada numa árvore. A Bíblia, em Isaías 6, fala sobre serafins e nos dá um retrato desses seres com 6 asas, adorando ao Eterno e manipulando energia, o que foi retratado pelo profeta como brasas ardentes. Com os conhecimentos sobre tais seres, vemos que um deles possui um título e habilidades de serpente. Agora, analisemos a árvore e seu fruto. Um fruto qualquer que é comido não contamina o homem. O próprio Cristo disse em Mateus 15:11: o que contamina não é aquilo que entra na boca, mas aquilo que sai da boca do homem. O fruto daquela árvore foi algo muito diferente de um fruto de hoje. Em Ezequiel 28:13, é dito que o rei de Tiro esteve no Éden. Sabemos que essa passagem faz alusão também a Satanás. Em Mateus 3, do 7 ao 8, João Batista classificou a elite religiosa de raça de víboras. Exortou que os mesmos produzissem frutos de arrependimento, que não se defendessem como se fossem filhos de Abraão, e ainda falou sobre o machado, que já está posto sobre a raiz das árvores. Satanás é retratado como a árvore do conhecimento do bem e do mal, e produziu um fruto, que é a obra má, não uma maçã ou fruto literal. Aliás, a maçonaria utiliza muito a simbologia da maçã, inclusive para retratar Isaac Newton, descobrindo a suposta gravidade. Mateus 12:33, Cristo diz que pelos frutos conhecereis a árvore, pois cada árvore produz segundo a sua espécie. Se comermos uma maçã, abacaxi, laranja ou qualquer outra fruta, nenhum conhecimento se aumenta do bem ou do mal, e não passaremos a enxergar outras coisas. Agora o primeiro casal tomou e os fez sair da inocência, pois esse fruto os mostrou que eles estavam nus. Jesus disse aos fariseus, que governavam o povo naquela época, em João 8:44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa resposta foi para rebater a declaração feita pelos fariseus no verso 41. Nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai, que é Deus, e Jesus disse que se fossem filhos de Abraão, fariam as obras dele. Quem é homicida desde o princípio? Adão? Claro que não. É Caim. Gostamos de espiritualizar as passagens, porém Cristo disse que os fariseus não são da linhagem de Abraão. Está claro que está se referindo aos filhos, segundo a carne, os descendentes. Jesus negou essa origem deles e declarou uma outra origem, um outro pai. O motivo dos fariseus terem falado sobre a fornicação e sua suposta origem é porque eles sabiam muito bem qual foi o pecado original cometido no Éden e suas consequências das duas linhagens. Mas o que é fornicação? É a relação sexual antes de um casamento, antes de uma união oficial diante de Deus. 1 João 3,12 afirma que Caim era do maligno. E Caim chegou a este mundo nascido de fornicação. Não foi o sexo o pecado original, pois o matrimônio foi instituído pelo Criador, mas foi o adultério de Eva ao deixar-se ser seduzida pela serpente, misturando-se com outro ser. Satanás usurpou a matriz de Eva, segundo um propósito. Isso foi o pecado da mistura, da imoralidade. A infidelidade de Eva é narrada em contos fractais para crianças, onde um dragão sequestra a princesa e o príncipe a resgata. Sabemos que o príncipe que nos resgatou é Cristo. O jogo mais vendido da história, Mario Bros. Copa Copa é o dragão vilão, que sequestra a princesa liberando o caos. Filmes como A Bela e a Fera também retratam esse fato. Os gregos contam sobre o jarro de Pandora, onde a mulher abriu o jarro e deixou escapar para esse mundo todos os males. Em Apocalipse 12,
vemos um embate entre essas duas linhagens. Repare que Caim não aparece na genealogia de Adão no Gênesis, mas pula para Sete, o filho que nasceu depois de Abel. Caim era o descendente da serpente e desde o princípio tinha sua genética alterada. Caim e Abel eram gêmeos, mas de pais diferentes. E sim, isto é possível. Há relatos na medicina e é relativamente comum em animais. Mas acontecer em humanos é muito mais raro, mas não impossível. Tais casos são chamados de superfecundação heteropaternal, onde dois óvulos amadurecem e descem no mesmo ciclo menstrual, havendo relação com dois homens no mesmo período fértil. Os irmãos vieram no mesmo ventre, mas sendo sementes diferentes e inimigas, a semente boa e a semente má no mesmo campo. Entretanto, Deus fez uma promessa de restauração para a boa semente em Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está clara a distinção entre duas linhagens, a da mulher e a da serpente. Quem semeou a má semente? Satanás. Isso é narrado em Mateus 13, o trigo e o joio. O campo é bom e há duas sementes. Na colheita final, haverá destinos diferentes. A boa semente será recolhida para o celeiro do Senhor, mas a má semente será queimada como palha. O termo semente em Gênesis 3,15 no hebraico é será, que significa linhagem, linhas de sangue, geração, sêmen, filho, posteridade. Não como uma descendência espiritual, mas seres viventes biológicos, físicos, com uma interação física neste mundo. Isso é semelhante a Cristo, que se manifestou entre nós em carne e ossos. Então essa semente é a reprodução, algo que é passado através dos tempos por gerações. Para as sociedades secretas, a maçã simboliza o Taurus, e cortada na horizontal representa o pentagrama. Cortada na vertical representa a genitália feminina. Disso se explica o porquê é utilizada a maçã como símbolo para o fruto do pecado. Por tal motivo, maçons usam os aventais e se autodenominam os filhos da viúva. Caim, casando-se com uma de suas irmãs, deu sequência à linhagem maligna. E Sete continuou a linhagem humana. As linhagens reais dos egípcios eram da dinastia dos deuses. Os antigos imperadores chineses declaravam que possuíam o sangue dos dragões, e as elites de hoje têm sua origem na linhagem de Caim. São os de sangue azul, o sangue real, de sangue nobre, o sangue dos deuses. Dentro da maçonaria, é chamado de o Santo Graal. Tais elites e ocultistas sabem tão bem disto que criaram o personagem das HQ e filmes, Superman, um deboche de Cristo, onde é representado em seu peito uma suposta letra S, mas que na verdade é a serpente. Tal semente má são os cardos e espinhos que crescem na terra. São os que fazem guerra contra a semente da mulher, como em Apocalipse 12, ou seja, contra aqueles que guardam os mandamentos de Cristo. Produza frutos de arrependimento, pois o tempo da colheita está chegando. Podemos observar ligação da semente da serpente nas dinastias egípcias, através de sua mitologia e de seus trajes reais. Eram representados no Nemes, que é o capuz faraônico, na testa do faraó, com a incumbência de incutir terror nos inimigos do Estado. Edju, ou Wadjid, a deusa serpente, achavam-se correlacionadas indicando o Wadjid, que simbolizava a descendência divina. Ureu é o adorno usado em forma de serpente, ostentado nas coroas dos deuses e de faraós do Antigo Egito, como um símbolo de soberania, de realeza, divindade e autoridade divina. Também adornava templos para protegê-los. A ostentação da Ureu era um símbolo da invencibilidade do faraó e de sua imortalidade, sempre relacionada à sua linhagem divina, do qual procede da mesma serpente do Éden. Podemos ver a presença da serpente no bastão de Esculápio,
O principal símbolo de Esculápio é um bastão ou cajado, com uma serpente enrolada, que muitas vezes tem sido confundido erroneamente com o caduceu, que possui duas serpentes. A origem do símbolo é muito antiga, anterior aos gregos. Mais de 5.000 anos atrás, os mesopotâmios usavam um bastão com uma serpente, com o emblema de Ninjitsda, o deus da fertilidade, do matrimônio e das pragas. Ninjitsda, na mitologia mesopotâmica, era uma deidade do submundo, patrona da medicina e associada à natureza e à fertilidade. Seu nome significa o Senhor da Boa Árvore. Nos mitos sumérios, ele aparece como guardião do palácio de Anu, junto com Dumuzi. Era representado como uma serpente com cabeça humana. Seus símbolos eram duas serpentes enroscadas em torno de um bastão, como no caduceu mercuriano, ou uma serpente chifruda. O acesso do Axis Mundi, ou Eixo do Mundo, no centro-norte, é fechado para a semente maligna. E eles não possuem o acesso à Árvore da Vida, que é a escolha, o livre-arbítrio, pois já traçaram sua escolha. O máximo que puderam fazer foi adentrar pelo Portal das Águas, que é nascer nesse mundo físico, através do útero de uma mulher, assim como Cristo o fez. Cristo nos mostrou como proceder e acessar nossa árvore da vida interna através do amor, e nos abriu novamente, após a morte, a chance de ressurreição para herdar a vida eterna que perdemos. Atravessando o portal da árvore da vida, rompendo a cúpula terrestre e tendo acesso às dimensões superiores. Agora, você já sabe o que escondem e quem adentrou a este mundo, e quais os acessos principais de nosso plano dimensional. Estamos numa guerra de linhagens, que querem esse mundo físico como seu reino. E nós, da linhagem da mulher, desejamos voltar para nossa terra celestial e herdar o mundo vindouro como verdadeira raça eleita. A cosmologia da Terra plana é uma batalha entre Israel espiritual transcendente, que possui uma Jerusalém celestial, contra a Babilônia transcendente e espiritual de uma raça de víboras e entidades más, que buscam nesta Jerusalém física, neste mundo caído, se estabelecer e lutar contra o retorno do Rei, do único Messias, que sempre rejeitaram. Este é o mundo e a guerra das sementes.